Glória a Deus. Cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de alegria estar aqui nesta hora, neste momento, adorando a Deus e trazendo algo da parte do Senhor para os vossos corações. A palavra do Senhor que eu quero trazer neste momento se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 15. Amém? Daniel, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Agora, pois se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda a sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16 diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que se não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Glória a Deus. Este contexto, neste momento, vai nos trazer ali de 3 jovens escolhidos, 3 pessoas, 3 homens que foram escolhidos para serem ensinados, para seres ali, aleluia, ensinados a estarem no palácio, a estarem junto com o rei Nabucodonosor. A Bíblia vai nos dizer também que o rei ali já impõe um manjar ao qual eles teriam que comer para que pudessem estarem ali em boa estatura, para que eles pudessem estarem em boa postura diante daquilo que o rei queria na vida deles. Mas ali a Bíblia vai dizer que Daniel e seus amigos, que se chamam Sadraque, Mesaque e Abednego, não quiseram ali se contaminar com o manjar que o rei tinha para oferecer, mas ali quiseram possuir e se alimentar daquilo que o Senhor tinha oferecido em seus corações. A Bíblia vai dizer que passando este processo, passando tudo isso, eles ficaram ali na postura, ficaram formosos e bonitos e foram escolhidos para estar ali diante do rei. E passando ali para o capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que o rei Nabucodonosor vai ter também um sonho. E ele vai ter um sonho ao qual a sua alma, o seu espírito, o seu corpo vai ficar agoniado, vai ficar aflito. A Bíblia vai dizer também que ali o profeta Daniel vai estar com sabedoria, porque a Bíblia diz que Daniel foi um homem muito sábio, ele tinha uma sabedoria divina dos céus e também tinha um dom de revelar sonhos diante daquele ao qual o Senhor lhe mostrara. Então o rei, ele teve um sonho e o rei, aleluia, contou ali que o Daniel, o profeta Daniel, teve ali aleluia, a liberdade de Deus para poder interpretar aquele sonho diante do rei. A Bíblia vai dizer que o profeta Daniel, ele interpreta, ele revela aquele sonho diante do rei. E passado alguns anos, aonde nós vamos chegar no contexto ali do capítulo 2 para o capítulo 3, alguns estudiosos vão nos dizer que este período foram de 10 a 20 anos. A Bíblia vai dizer que ali o rei Nabucodonosor, já no capítulo 3, no livro de Daniel, vai dizer que o rei, ele vai montar uma estátua de 27 metros de altura com 2,70 metros de largura. A Bíblia vai dizer também no capítulo 3 que o rei Nabucodonosor manda reunir todos aqueles que tinham os nomes renomados daquela época, tanto eles presidentes, tanto eles tesoureiros, conselheiros, prefeitos, juízes e todos aqueles governadores da província. E vai dizer mais, porque o rei vai impor uma lei, vai impor uma regra para que todos aqueles que estiverem ali naquele tempo, naquele momento, diante da estátua ao qual o rei construiu e colocou ali perante aqueles homens, vai dizer que quando, aleluia, a banda começar a tocar, eles tinham que se prostrar e adorar a imagem ao qual estavam diante deles. Mas a Bíblia vai dizer que quando a banda começa a tocar, vai dizer quando os instrumentos começam a tocar ali, todos se prostram e adoram a imagem ao qual o rei colocou naquele lugar, colocou naquele momento para que eles viessem a adorar. Mas a Bíblia vai nos
nos dizer e vai nos contar que 3 homens corajosos, 3 homens que estavam na presença do Senhor, ali não se corrompeu com o manjar do rei lá atrás, e também não se corrompeu a adorar a uma estátua que tem olho, mas não vê, tem braços, mas não pode pegar, tem ouvidos, mas não ouve. A Bíblia diz que quando a banda começa a tocar, todos aqueles presidentes, prefeitos, conselheiros e juízes que estavam ali se prostram e adoram, mas eles ficam ali em espírito, adorando ao rei, ao Deus Todo-Poderoso, e dizendo: nós não vamos nos prostrar, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, e pode sim nos livrar de tudo aquilo que o rei quiser impor em nossas vidas. Mas a Bíblia vai dizer também que todo lugar tem um liguarudo, tem um fofoqueiro. A Bíblia vai dizer que um dos caldeus corre ali perante ao rei e vai dizer: ó rei, vive eternamente. O Senhor não constituiu uma regra de que todos aqueles que estivessem neste lugar, neste momento, teria que adorar a imagem ao qual o Senhor criou, a imagem de ouro, a estátua com 27 metros de altura. O rei disse sim, tens que adorar, todos eles que aqui estão têm que adorar. E aqui a Bíblia vai dizer que aqueles homens caldeus vai olhar para o rei e vai dizer: lá atrás, no meio da multidão, aonde estão prostrados, tem 3 homens lá que não se prostraram diante da estátua ao qual o Senhor fez, ó rei. A Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor manda chamar aqueles homens e traz perante ao rei. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 3, versículo 15, que o profeta ali está já na presença do rei, e o rei olha para ele e pergunta: é de aleluia, é de propósito, Sadraque, Mesaque, Abednego, que vocês não querem se prostrar diante da estátua ao qual eu fiz? É de propósito que vocês estão me afrontando e não querem descer o rosto em pó e adorar aleluia, a estátua que eu fiz? Se vocês têm mais uma oportunidade, vocês vão ter mais uma chance, vocês vão ter aleluia neste momento. Quando vocês escutarem aleluia a banda tocar, quando vocês escutarem os instrumentos da casa começarem a tocar, vocês têm a oportunidade de descer o rosto em pó, aleluia, e adorar a estátua que eu fiz. Mas a Bíblia vai dizer que eles se negaram, que eles se negaram a descer e adorar a estátua, porque eles vão dizer que não teria como nem discutir ao rei, porque o rei ao qual eles serviam, o Deus ao qual eles serviam naquele tempo, que é o mesmo Deus de hoje, é o Deus de sempre, um Deus que nunca mudou, um Deus que muda histórias, um Deus que vira a página, um Deus que opera milagres, que traz a libertação, que traz a cura, é o mesmo Deus daquela época, ao qual eles, aleluia, tiveram a fé e não prostraram diante da imagem ao qual o rei colocaram para eles naquele momento. A Bíblia vai dizer que quando a banda começa a tocar, eles continuaram de pé, eles continuaram firme. A Bíblia vai dizer também que o rei Nabucodonosor se irou, ali mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e também mandou chamar os seus homens mais fortes, aqueles homens que eram seus seguranças, para pegar aqueles homens e atar e amarrar com as suas próprias vestimentas, pegar ali as suas próprias roupas e ali atar e amarrar os pés e mãos. A Bíblia vai dizer que o rei manda jogar estes homens dentro da fornalha, ao qual já estavam ali aquecidas 7 vezes mais, de tal maneira que quando aqueles homens que foram dada uma ordem de aquecer a fornalha, já morreram só com o calor que estavam ali da porta para fora da fornalha. Então a Bíblia vai nos contar que o rei manda os homens, que eram seus seguranças, jogar aqueles homens lá dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles jogam esses profetas, estes homens de Deus, estes homens que não negaram o nome do Senhor diante da adversidade que o próprio homem quis lhe impor na terra, e eu quero dizer para você nesta noite: não negue ao nome do Senhor por qualquer coisa. Você não deve negar o nome do Senhor por nada, porque o Senhor ele é fiel para garantir a vitória. O Senhor ele é poderoso, aleluia, para acalmar a tempestade. Ele pode operar qualquer coisa, aquilo que para os seus olhos parece ser impossível, para ele lá de cima só está olhando e testando a sua fé. O segredo é não negar o nome do Senhor, porque enquanto você não negar o nome do Senhor, ele vai levantar do trono dele para descer e operar o milagre. Aquilo na visão dos homens ao qual estavam naquele momento prostrados diante da estátua, olharam quando eles viram que os homens levavam Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro da fornalha, falou: acabou, morreu, vão ser queimados, porque aqueles homens que
que já estavam ali fora, já foram mortos só com calor, acabou. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles jogaram eles lá dentro, e passa um pouco tempo, um período de tempo, o rei Nabucodonosor levanta e olha, e chama um de seus conselheiros e vai dizer: ei, nós não jogamos 3 lá dentro da fornalha, por que tem 4 pessoas lá dentro, e o quarto homem tem semelhança ao filho dos deuses, o quarto homem está andando com eles lá dentro da fornalha, e todos levantam e começam a olhar, e começam a ficar admirados, porque jogaram 3 dentro da fornalha, e quando eles começam a perceber, tem 4 passeando. E quero dizer para você nesta noite, neste momento, que o fogo ao qual ali dentro estavam aquecidos 7 vezes mais de 2.000 graus Celsius de temperatura naquele momento, naquele tempo, dentro daquela fornalha, que a Bíblia vai nos dizer, estudos vão nos dizer, que era uma fornalha bem grande, para quando as pessoas que eram jogadas lá dentro pudessem correr desesperadas. Mas eu quero dizer para você que quando eles foram jogados lá dentro, o fogo queimou apenas as amarraduras que estavam impedindo eles de caminhar, porque o Senhor impôs a mão, o Senhor deu o livramento, o Senhor passeou com ele no meio da fornalha. Ali eles saíram para fora, não tinha nem cheiro de fumaça. Eu quero dizer para você, o Senhor ao qual você serve, o Senhor ao qual eu estou neste momento falando e ministrando ao nome dele, ele tem poder para livrar, ele tem poder para, aleluia, fazer você vencer as adversidades, ele tem poder para fazer você caminhar, aleluia, dentro de qualquer situação ao qual você possa estar fragilizado. A Bíblia vai dizer mais, que quando o rei Nabucodonosor já olha e fica impressionado, ele levanta e vai até perto da porta da fornalha. Quando ele chega, ele chama aqueles homens para fora, e os homens estavam ali do mesmo jeito, belos, estavam formosos, e estavam adorando ao rei, ao nome do nosso rei, que é poderoso, que é fiel e vive para sempre. A Bíblia vai dizer também que quando ele sai, já tumulta todo mundo na porta da fornalha, e começam a olhar, que aqueles homens nem sequer um fio de cabelo queimado tinha. Aí a Bíblia vai dizer que o rei de imediatamente já vai fazer um novo, aleluia, já vai fazer um novo mandato, já vai fazer uma nova regra, uma nova lei naquele momento. Mas antes disso, quando ele vê aqueles homens passeando dentro da fornalha e caminhando para fora, ele glorifica o nome do Senhor e esquece até a estátua que estava em pé lá atrás, ele esquece até a estátua que ele mesmo criou, que ele mesmo mandou fazer, e naquele momento ele começa a glorificar ao nome do Senhor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque este Deus é onipotente, é onisciente, onipresente. Diz mais: todos aquele que houver blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser entregue, aleluia, se não para Deus, mas para, aleluia, para ser feito montura em suas casas, porquanto não há outro Deus neste momento, não haverá outro Deus nesta terra, e não existe outro Deus que pode dar o livramento ao qual estes homens estiveram neste momento. Ali o rei, aleluia, ele testou a fé daqueles homens, porque ele achava que se ele impusesse um decreto, as pessoas teriam que adorar ao Deus que ele criou, a estátua que ele criou, porque outrora lá atrás ele teve um sonho e foi revelado, e aleluia, pelo profeta de Deus. Mas aleluia, os mesmos profetas de Deus que outrora lá atrás foi usado pelo Senhor para trazer a revelação de Deus para aquele homem daquele sonho, foi o mesmo Deus que testou a fé e provou que o Deus que revelou o sonho é poderoso e tem poder sobre todas as coisas. O que eu quero dizer para você? Aleluia, não deixe as adversidades, ainda que o homem olhe para você e fale: não tem mais jeito, desvia, porque você está servindo Deus e você passa necessidade. Você serve esse Deus, mas você vive na tribulação, você vive servindo a Deus na igreja, você vive glorificando ao Senhor, todos os dias você está na igreja e vive na prova. Este Deus, neste momento que nós vivemos, ele vem testar a nossa fé diante dos homens, ele vem testar a nossa fé diante das adversidades. O segredo é não negar ao nome do Senhor, o segredo é glorificar a Deus mesmo dentro da fornalha, mesmo dentro da enfermidade, mesmo se o inimigo estiver afrontando e querendo me derrubar, eu vou vencer a ele com a glória que o Senhor derramar a minha vida e a palavra que está guardada ao meu coração
coração. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 4, que Jesus, glória, no livro de João, capítulo 4, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Depois de ser batizado, ele estava ao deserto jejuando 40 dias e 40 noites. E ali, quando ele estava ali jejuando, estava passando pelo aquele processo diante de Deus, para que seu espírito viesse ficar mais forte, para que venha ficar mais alimentado, aparece o próprio Satanás querendo o afrontar diante da palavra. Mas como a história vai nos dizer que o Senhor venceu com a palavra, ei, não deixe o inimigo te afrontar diante da palavra, não deixe o inimigo te afrontar com palavras, não deixe, aleluia, eles quererem te derrubar com palavras, porque muitas das vezes uma palavra ela dói mais do que um tapa, uma palavra ela dói mais do que um soco, e ela muitas das vezes vem das pessoas da qual nós menos esperamos, das pessoas mais próximas, que quando nós estamos passeando com o Senhor dentro da fornalha, dentro das adversidades, nós estamos caminhando no meio da prova e vencendo, e crescendo, eles vão dizer para nós e ver e falar que é sorte, mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus, Ele tem poder, que Deus, Ele é fiel e pode te dar a salvação, mesmo que Ele venha a te tentar, mas a palavra tem que estar guardada no seu coração, para quando você lembrar e ver que a memória e trazer a memória de que Jesus venceu lá atrás, e todos os personagens da Bíblia venceram, e todos os personagens que passaram por lutas, que passaram por processos, que ficaram enfermos, conseguiram a vitória, e eu e você não é diferente, porque outrora lá atrás, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, pagou um alto preço pela minha e pela sua vida, para que hoje eu e você venhamos a ter vida, e vida em abundância, vida com abundância, para que eu e você venha ter a liberdade de adorar ao nome do Senhor, amém? Que Deus venha abençoar a vida de cada um que assiste neste momento, que Ele venha levar o conforto, que Ele venha levar a cura, a libertação venha chegar ao seu lar, e que esta palavra possa alcançar aos corações, porque neste momento esvaziei eu para que o Senhor viesse a falar com você, aleluia, que Ele venha abençoar a vida de cada um que assiste, em nome de Jesus, glória a Deus.